Do século 7 a 5 a.C., na Grécia Antiga, surgem os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eles inauguram a filosofia ao buscar explicações racionais para a origem do mundo, rompendo com as explicações míticas até então predominantes. Antes deles, os gregos interpretavam o universo por meio de mitos de criação e genealogias de deuses, cosmogonias. Já os pré-socráticos propõem uma cosmologia baseada no logos, razão, substituindo as forças divinas pelos elementos naturais como causa de todas as coisas. Essa transição da consciência mítica para a consciência filosófica foi revolucionária. Pela primeira vez, a natureza foi entendida não como obra caprichosa de deuses, mas como algo que possui uma ordem racional passível de ser investigada. Essa mudança de visão deu início a toda a tradição de conhecimento racional que caracteriza a cultura ocidental. Os filósofos pré-socráticos são frequentemente chamados de filósofos da physis, natureza, porque se dedicaram a compreender a essência fundamental da natureza. Cada pensador sugeriu um princípio original, arché, diferente, como fonte de tudo o que existe. Por exemplo, Tales de Mileto, século 6 a.C., considerado o primeiro filósofo, afirmou que a água seria a substância primordial do universo. Seu sucessor, Anaximandro, propôs o apeiron, um elemento infinito e indeterminado, enquanto Anaxímenes defendeu que o ar seria o elemento básico de todas as coisas. Já Heráclito de Éfeso identificou no fogo e na mudança constante, devir, a chave do real, célebre sua frase de que nada é permanente exceto a mudança. Em contraste, Parmênides de Eleia negou a mudança e multiplicidade, argumentando que o ser verdadeiro é uno, eterno e imutável, e que as mudanças percebidas são ilusões dos sentidos. Houve ainda Pitágoras, para quem a essência do mundo residia nos números e proporções, e Demócrito de Abdera, que junto a Leucipo formulou a ideia de que tudo é composto por partículas indivisíveis, os átomos, antecipando uma visão atomista da realidade. Embora muitas teorias pré-socráticas estejam ultrapassadas cientificamente, seu legado intelectual é imenso. Foram eles que fundaram a atitude filosófica e científica, a ideia de explicar a natureza por meio da razão e da observação, sem apelar ao sobrenatural. Graças a essa iniciativa pioneira, formou-se a base sobre a qual se desenvolveria toda a tradição racional do Ocidente. Em suma, os pré-socráticos nos ensinaram a perguntar: do que o mundo é feito? E qual a ordem por trás dos fenômenos, inaugurando a longa jornada humana em busca de conhecimento fundamentado em argumentos e evidências. A origem da filosofia. O nascimento do pensamento racional. Contexto histórico e cultural. Imagine a Grécia por volta de 600 a.C. Pequenas cidades-estado, polis, uma sociedade que vive de comércio, navegação, agricultura e guerras ocasionais. A religião ainda era politeísta e mitológica, com deuses como Zeus, Atena, Apolo e outros dominando as explicações do mundo. Mas algo acontece na Jônia, costa da atual Turquia. Alguns homens começam a questionar os mitos. Em vez de aceitar respostas prontas, decidem investigar a realidade por conta própria. Esse movimento marca a transição do mito para o logos, a razão. É o nascimento da filosofia. A pergunta central que esses primeiros pensadores levantaram foi: de onde vem tudo o que existe? Mas essa não era uma curiosidade boba. Era o primeiro passo de uma busca por um princípio racional, por uma ordem no universo, algo que se opusesse ao caos das narrativas mitológicas. Principais pensadores e ideias 1. Tales de Mileto e mais 624. 546 a.C., considerado o primeiro filósofo da história ocidental. Acreditava que a água era o elemento originador de tudo. Mais importante do que o conteúdo da teoria é a atitude de buscar uma causa natural. Ideia-chave: o mundo tem uma ordem que pode ser compreendida pela razão humana, sem depender de mitos ou deuses. Segundo Anaximandro, ao redor de 610 a 646 a.C.,
discípulo de Tales. Propôs que a origem de tudo não era algo concreto, como a água, mas o apeiron, o indeterminado, o ilimitado. Isso mostra um avanço na abstração filosófica. Ideia-chave. O princípio do mundo pode estar além da experiência sensível. O racionalismo começa a se expandir. Terceiro, Anaxímenes, cerca de 588 a cerca de 528 a.C., retorna a uma substância física, o ar. Para ele, tudo se transforma por condensação e rarefação do ar. Ideia-chave. Os processos naturais explicam a mudança. A filosofia começa a observar a natureza em seus ciclos. Quarto, Heráclito de Éfeso, são 540, 480 a.C. Um dos mais influentes da filosofia antiga. Defendia que tudo está em constante mudança. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio. O princípio de tudo seria o fogo, como símbolo do movimento eterno. Introduziu o conceito de luta dos contrários: vida, morte, quente, frio, claro, escuro. Ideia-chave. A realidade é dinâmica, feita de tensão. A estabilidade é uma ilusão. Quinto, Parmênides de Eleia, cerca de 515 a cerca de 445 a.C. O completo oposto de Heráclito. Defendia que o ser é uno, imutável e eterno. A mudança, para ele, era ilusória. Se algo deixa de ser, então há o não ser. Mas o não ser não pode existir. Ideia-chave. A razão é superior aos sentidos. A experiência engana. Só o pensamento é confiável. 6. Pitágoras de Samos, 570, 495 a.C. Fundador de uma escola com elementos místicos e matemáticos. Acreditava que a realidade era governada por números e proporções. Essa concepção influenciou Platão e até a ciência moderna. Ideia-chave. O mundo tem uma estrutura matemática subjacente. A harmonia é racional. Tales de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Tales viveu entre aproximadamente 624 e 546 a.C. na cidade de Mileto, uma colônia grega localizada na costa da Ásia Menor, hoje Turquia. Além de filósofo, ele foi astrônomo, engenheiro, matemático e político. Disse que previu eclipses, calculou a altura das pirâmides e foi um dos 7 sábios da Grécia. Mas seu maior legado foi introduzir uma nova maneira de pensar o mundo. Ele foi o primeiro a propor que a origem de tudo, o arqué, não era mítica, mas natural e racional: a água. O que Tales dizia? 1. Tudo é água. Tales acreditava que todas as coisas derivam da água. Isso parece simplista hoje, mas seu gesto foi revolucionário. Ele não quis agradar os deuses com essa afirmação. Pelo contrário, ele negou que o universo fosse fruto da vontade de forças sobrenaturais. Para ele, havia um princípio unificador, visível, tangível e explicável: a água. Ele via a água como o elemento essencial. Ela muda de estado, vira gelo, vapor, líquido. Está presente em tudo: plantas, seres vivos, rios, mares. É condição da vida. Onde não há água, não há vida. Reflexão. Tales usou algo próximo, observável, para pensar o absoluto. Isso é filosofia no seu estado mais puro. Olhar o que é simples e perguntar: o que isso realmente significa? 2. A natureza tem ordem. Ao dizer que a água é a origem de tudo, Tales assume que a natureza tem uma lógica, uma regularidade. Isso é o embrião da ciência. A ideia de que o mundo pode ser explicado por leis naturais, e não por vontades caprichosas de deuses. É por isso que Tales é considerado o primeiro cientista, o primeiro filósofo e, talvez, o primeiro pensador a romper com o mito. Por que Tales é tão importante? A ruptura com o mito. No pensamento mítico, tudo tem explicação sobrenatural. A chuva, vontade de Zeus, o trovão, raiva dos deuses, a colheita ruim, castigo divino. Tales não aceitava isso. Ele dizia: vamos observar, medir, experimentar, refletir.
Esse é o nascimento da razão como ferramenta de construção da realidade. Reflexão. Quantas vezes hoje aceitamos explicações prontas sobre o mundo, da mídia, da religião, do marketing, sem refletir por nós mesmos, Tales como símbolo do pensamento autêntico? O grande mérito de Tales não foi dizer que tudo é água. Foi ter ousado pensar de maneira independente, com os próprios olhos, num mundo onde todos ainda se curvavam ao sagrado. Essa atitude filosófica é o que forma uma mente livre. Ser filósofo não é saber muito, é saber perguntar. Tales nos ensina que tudo começa com a coragem de duvidar do óbvio. Lições que podemos tirar de Tales 1. A simplicidade esconde profundidade. A água está em toda parte, mas você já parou para pensar o que é a água? Ela flui ou resiste? Sustenta a vida ou destrói? É uma ou múltipla? O pensamento filosófico parte do comum para o abissal. 2. A realidade pode ser compreendida pela razão. Essa é a grande aposta da filosofia. Pensar é suficiente para começar a entender o mundo. Tales não tinha telescópios nem laboratórios. Só tinha curiosidade e método. E isso foi o suficiente para inaugurar milênios de pensamento. 3. Filosofar é romper com a tradição. Tales rompeu com os deuses. Mas você, hoje, talvez precise romper com ideologias prontas, crenças herdadas, narrativas de sucesso engessadas, o pensamento raso da internet. A pergunta de Tales: o que sustenta tudo isso? Pode ser aplicada ao seu dia, ao seu trabalho, aos seus afetos. Anaximandro de Mileto. Quem foi Anaximandro? Viveu entre 610 a.C. e 546 a.C., também na cidade de Mileto. Foi discípulo de Tales, mas ousou discordar de seu mestre, o que já mostra o espírito filosófico. Não seguir cegamente, mas construir sobre o pensamento alheio com crítica e expansão. Foi matemático, cartógrafo, produziu um dos primeiros mapas do mundo conhecido e astrônomo. Acreditava, por exemplo, que a Terra flutuava no espaço por equilíbrio e não sustentada por algo. Uma ideia revolucionária para a época. O que dizia Anaximandro? 1. Tudo se origina do apeiron. A palavra apeiron significa o indefinido, o indeterminado, o infinito, o que não tem forma nem fim. Para Anaximandro, o princípio de tudo, o arqué, não podia ser algo material e limitado como a água. Porque a água é só uma coisa entre muitas. Se a água fosse o princípio de tudo, ela excluiria o fogo, por exemplo, já que são opostos. Por isso, ele propôs que o verdadeiro princípio é o apeiron, algo que não é uma coisa, mas a possibilidade de todas as coisas. Ele é infinito, eterno e gera todas as formas da realidade a partir de si. O apeiron é o que não tem limites, e por isso pode conter tudo. Por que isso é tão profundo? Um salto da percepção para o abstrato. Tales olha para o mundo e vê a água. Anaximandro olha para o mundo e percebe que nenhum elemento visível consegue ser causa de tudo. Então ele salta para uma ideia abstrata, um conceito que não pode ser tocado nem visto. Isso é o nascimento da filosofia como pensamento metafísico. Aquilo que tenta compreender o que está além da experiência sensível. Reflexão. O que rege o mundo pode ser invisível. Você está pronto para pensar aquilo que não se vê, não se mede, mas se deduz? O primeiro a propor uma origem impessoal e eterna. Os deuses eram pessoais. A água, o ar, o fogo, todos têm forma, limite. Anaximandro rompe com tudo isso. Ele diz que o princípio do mundo é o ilimitado, que não tem nome, nem rosto, nem fim. Ele é eterno e em constante movimento, gerando e destruindo tudo. É uma visão impessoal e radical do universo. A origem do mundo e a justiça cósmica, Anaximandro dizia que do apeiron surgem os opostos, e cada coisa paga com sua destruição a injustiça de ter surgido. Essa frase parece enigmática, mas é fascinante. Significa que as coisas só existem por um tempo,
porque rompem o equilíbrio do áperon. O mundo é feito de opostos: quente, frio, seco, úmido, claro, escuro, e eles estão em constante conflito. Quando um domina demais, surge a injustiça cósmica, e o universo corrige isso destruindo e reequilibrando. Reflexão. Nada dura para sempre porque tudo que existe é um desequilíbrio temporário. Existe algo mais verdadeiro do que esse pensamento para a vida humana? O impacto de Anaximandro no pensamento filosófico. Foi o primeiro metafísico. Inventou um conceito que não existe nos sentidos, mas só no pensamento. Antecipou ideias da física moderna. A ideia de que há uma origem comum, impessoal e não observável para tudo, como o campo quântico ou o vácuo primordial, é, de certo modo, paralela ao áperon. Pensou a ordem cósmica como equilíbrio entre opostos. Essa ideia influenciou o pensamento oriental, o estoicismo e até Hegel mais tarde. Lições de Anaximandro. Para hoje. 1. A realidade pode estar além da percepção. Vivemos num mundo dominado pela imagem, pelo dado, pelo tangível. Mas a filosofia começa a mostrar que o essencial pode ser invisível. E que só se chega lá através da reflexão, da contemplação e da coragem de pensar além. 2. Tudo o que existe carrega a semente da sua destruição. Ao surgir, uma coisa interrompe um equilíbrio. E por isso, ela precisará pagar esse excesso um dia. O sucesso, a juventude, o amor, a saúde, tudo isso tem prazo. Porque viver é estar fora do equilíbrio primordial. Não é para te deprimir, mas para te tornar consciente do valor da impermanência. Heráclito de Éfeso. Quem foi Heráclito? Viveu entre 540 a.C. e 480 a.C. em Éfeso, na Jônia, atual Turquia. Conhecido como o Obscuro, por sua linguagem enigmática, cheia de aforismos, paradoxos e metáforas. Foi considerado arrogante e eremita. Abandonou a vida política e se afastou da cidade para escrever sobre o que via como a verdadeira natureza do real. Algo que poucos estavam dispostos a enxergar. Ideias centrais de Heráclito. 1. Tudo flui. Pantarrei. Heráclito dizia que a essência do mundo é a mudança constante. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois novas águas sempre fluem sobre você. Essa frase é mais profunda do que parece. O rio muda. Mas você também muda. A identidade é fluida. O mundo está em permanente devir. Nada permanece fixo nem por um instante. Tudo está se tornando, nunca sendo. 2. O fogo como símbolo do real. Para ele, o arque, princípio de tudo, é o fogo. Mas, diferente de Tales, água, ou Anaxímenes, ar, o fogo aqui não é um elemento físico. É uma metáfora da transformação constante. O fogo consome, cria, muda tudo que toca. Ele é destruidor e criador ao mesmo tempo. O fogo é a única coisa que nunca para de se transformar. E é por isso que Heráclito o escolhe como símbolo do real. 3. A realidade é tensão entre opostos. Para Heráclito, os opostos não se anulam, se completam. A guerra é o pai de todas as coisas. Ele não está falando de guerra literal, mas de conflito como motor da existência. Tudo que existe, existe porque há uma tensão entre contrários. Vida, morte, dia, noite, calor, frio, amor, ódio. A harmonia não é a ausência de conflito, mas o equilíbrio dinâmico entre forças opostas. 4. Logos. A razão universal. Heráclito acreditava que existe uma ordem profunda e racional que governa tudo. O Logos. Mas os homens não o escutam. O Logos é o princípio invisível de conexão, a inteligência do cosmos, que mantém tudo em movimento sem que percebamos. Heráclito dizia que as pessoas vivem como se fossem cegas para essa ordem, presas nas aparências, ignorando a lógica profunda da realidade. Por que Heráclito é revolucionário? 1. Ele nos força a sair da ilusão de estabilidade. Vivemos como se as coisas fossem fixas. Nosso nome, trabalho, ideias, relacionamentos. Mas Heráclito diz: isso é ilusão. Tudo está mudando.
Você muda enquanto lê essa frase. O mundo muda a cada segundo. Até sua noção de eu muda o tempo todo. Tudo que existe é o rastro do que já deixou de ser. 2. Ele transforma o conflito em potência. Na nossa cultura, o conflito é visto como problema. Heráclito nos ensina que ele é necessário. Sem conflito, não há vida. Sem opostos, não há equilíbrio. Sem atrito, não há transformação. O sofrimento, o caos, a desordem fazem parte da dança da realidade. Terceiro, ele introduz o tempo como fator filosófico. Para Tales ou Anaximandro, o universo era uma coisa estável, com origem clara. Heráclito é o primeiro a dizer: o tempo é o próprio tecido da realidade. E pensar o tempo é pensar a condição humana. Reflexões provocativas de Heráclito. Os porcos se alegram mais na lama do que na água limpa. O caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo. A natureza ama se esconder. Não escutam o Logos, mesmo quando ele fala em tudo. Essas frases, aparentemente enigmáticas, são convites à meditação. Heráclito escreve para quem está disposto a pensar com o coração em chamas. Lições para a vida moderna 1. Aceitar a impermanência. Tudo que você ama vai mudar. Tudo que você teme vai passar. A sabedoria é dançar com o fluxo, não resistir a ele. Quem luta contra o rio, morre afogado. Quem flui com ele, se move com o mundo. Segundo, entender o papel do conflito. Problemas não são inimigos, são oportunidades de evolução. Se há tensão, há vida. Se há atrito, há movimento. Em vez de fugir do caos, aprenda a extrair sentido dele. Terceiro, escutar o Logos pare. Silencie, observe. Há um ritmo oculto na vida. Você sente isso quando tudo encaixa, mesmo sem explicação. Essa é a voz do Logos. Mas só escuta quem se cala por dentro. Parmênides, de Eleia. Quem foi Parmênides? Viveu entre 515 a.C. e 445 a.C., na colônia grega de Eleia, sul da Itália. Foi o fundador da chamada Escola Eleática. Escreveu um único poema filosófico, sobre a natureza, dividido em duas partes: o caminho da verdade, o caminho da opinião ou das aparências. Esse texto não é apenas uma obra racional, é uma espécie de revelação mística da razão, onde uma deusa revela ao filósofo o verdadeiro caminho do conhecimento. Ideias centrais de Parmênides. 1. Só o ser é. O não ser não é. Essa frase é a base de toda a filosofia de Parmênides. Parece simples, mas ela carrega implicações radicais. O ser é tudo o que existe. O não ser é o que não existe e, portanto, não pode ser pensado nem falado. Mudar é deixar de ser algo para ser outra coisa. Logo, se algo muda, por um instante ele não é, e isso é impossível. Conclusão de Parmênides. A mudança é impossível. O movimento é uma ilusão. O ser é uno, imóvel, eterno e completo. Se o ser é, então ele não pode ter partes, não pode começar nem acabar, não pode se mover nem se dividir. O ser é como uma esfera perfeita, contínuo, sem rupturas, imóvel, eterno. Tudo que você vê, árvores, corpos, morte, nascimento, crescimento, transformação, são apenas ilusões dos sentidos. A única verdade está no pensamento lógico e puro. O mesmo é o pensar e o ser. Para Parmênides, só se pode pensar naquilo que é. Pensar no nada é um erro. 3. Dois caminhos. Verdade, x opinião. No seu poema, a deusa mostra dois caminhos ao filósofo. Caminho da verdade. Segue a razão pura. Afirma que o ser é e que o mundo sensível é engano. Caminho da opinião, doxa. É o caminho da maioria dos homens, baseado nos sentidos, aparências, crenças. Parmênides o rejeita como ilusório e incoerente. Por que Parmênides é tão importante? 1. Porque ele cria a lógica pura. Antes dele, os filósofos buscavam um princípio físico da realidade. Parmênides é o primeiro a dizer: não importa o que eu vejo, importa o que a razão diz.
Ele coloca a coerência lógica acima da experiência sensível. O argumento dele não depende de observação, mas de dedução pura. Isso inaugura o caminho da ontologia, estudo do ser, e da metafísica racional. 2. Porque ele questiona o que é real. Se tudo que vemos está em constante mudança, e se mudança é ilusão, então a realidade não está nos olhos, mas na mente. Ele é o precursor do idealismo filosófico. Platão, mais tarde, vai dizer que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, uma síntese entre Parmênides, o que é, e Heráclito, o que muda. Pitágoras de Samos. Quem foi Pitágoras? Viveu entre 570 a.C. e 495 a.C., na ilha de Samos. Fundou uma comunidade religiosa e filosófica na cidade de Crotona, na Magna Grécia, sul da Itália, chamada de Irmandade Pitagórica. Essa irmandade tinha regras rígidas de conduta, alimentação, silêncio e estudo. Algo entre um culto religioso, uma escola filosófica e uma ordem iniciática. Importante: Pitágoras não deixou escritos. Tudo o que sabemos vem de seus discípulos ou de autores posteriores, como Filolau, Aristóteles e Diógenes Laércio. O que Pitágoras pensava? 1. Tudo é número. O número é a essência de todas as coisas. Para Pitágoras, o universo é construído com base em proporções matemáticas. A música, a astronomia, o corpo humano, o tempo, tudo pode ser compreendido por relações numéricas. Isso não é apenas matemática no sentido moderno. É mística, numérica. Os números para os pitagóricos são entidades reais, sagradas, que sustentam a estrutura do cosmos. Exemplos: a tétrade, 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10, era vista como o número perfeito. A harmonia musical podia ser explicada pelas proporções 2 a 1, oitava, 3 a 2, quinta, 4 a 3, quarta. O universo era compreendido como uma música cósmica inaudível, a harmonia das esferas celestes. 2. A alma é imortal e transmigra. Pitágoras acreditava na metempsicose, a ideia de que a alma não morre, mas reencarna em diferentes corpos, inclusive de animais. Essa alma é purificável através do estudo filosófico, da prática do silêncio, da alimentação vegetariana, da observância das proporções, harmonia com o cosmos. Isso aproxima Pitágoras das tradições órficas e dos mistérios egípcios e hindus. 3. A vida ética é uma vida em harmonia. O bem, para Pitágoras, não era uma questão subjetiva, mas matemática e cósmica. A vida boa é a vida harmônica. O vício, o desequilíbrio, o excesso são rupturas da ordem universal. Por isso, a ética pitagórica era disciplinada, quase ascética. Ser ético era viver em consonância com os ritmos e proporções do universo. 4. A busca pela verdade exige silêncio. Os discípulos de Pitágoras ficavam anos em silêncio, ouvindo os ensinamentos do mestre sem poder responder. Isso não era repressão, era preparação. O silêncio educa a alma para escutar o logos. Falar exige compreensão. O sábio é aquele que ouve mais do que fala. Importância de Pitágoras para a filosofia 1. Une misticismo e racionalidade. Antes dele, os pensadores buscavam o arqué, princípio de tudo, em elementos materiais, água, ar, fogo. Pitágoras desloca a questão. O princípio não está na matéria, mas na forma, na estrutura numérica da realidade. Isso abre caminho para a matemática como linguagem do mundo, influência direta em Platão e na ciência moderna. A ideia de ordem cósmica baseada em leis invisíveis e harmônicas. 2. Inaugura a noção de alma racional. Pitágoras é o primeiro a propor que a alma tem natureza divina. Ela pode se elevar pelo conhecimento e pela ética. Conhecer o mundo é conhecer a si mesmo. Essa ideia será pilar para Sócrates, Platão e até o cristianismo. Reflexões inspiradas por Pitágoras. Você vive em harmonia com seu ritmo interior? Ou está em dissonância com o que acredita ser justo e verdadeiro?
O que em sua vida é excesso? O que é falta? Que proporções você precisa reequilibrar? Você silencia o suficiente para escutar sua própria alma? Ou vive no barulho das exigências externas? Você consegue perceber padrões invisíveis nas suas repetições diárias? Que verdades se revelam nos ritmos da sua vida? Cada um desses pensadores ofereceu uma lente específica que ainda hoje está viva dentro de nós. Filósofo Tales. Tudo vem da água. O mundo tem ordem e pode ser compreendido. Anaximandro. Existe uma justiça cósmica entre os opostos. Anaxímenes. A alma e o cosmos têm a mesma substância. O ar, Heráclito. Tudo muda. O conflito move o mundo. Parmênides. Nada muda. Só o ser é real. Pitágoras, tudo é número. A alma é imortal. A vida é harmonia. Esse não é um passado morto. Esses pensadores plantaram as sementes da consciência ocidental. E cada um de nós ainda vive essas tensões. Razão ou sensação? Movimento ou permanência? Ordem ou caos? Matéria ou espírito? Estudar filosofia é estudar a si mesmo. E você já deu o primeiro passo para se tornar não apenas um leitor da história, mas um continuador da tradição do pensamento.